Espaço Ortomolecular com Vanessa Anguinoni. Olá, amigos da Rádio Anauim. Estamos aqui novamente no Espaço Ortomolecular para falar de saúde, para falar de terapias que podem fazer diferença na sua vida. E hoje a doutora Vanessa Anguinoni vai trazer muitas informações importantes a respeito da ansiedade. Tudo bem, doutora? Tudo bem, quero cumprimentar a todos. Tenham um excelente dia. Com certeza, a ansiedade é um tema que chama atenção pelo número de pessoas que têm apresentado esse problema, que têm procurado as consultas para resolver isso, né? Eu diria que um nível pequeno de ansiedade faz parte até da vida de todos nós, devido a esse mundo que a gente vive, que é bem corrido, que é bem atribulado. Mas a gente tem aquela ansiedade que é maléfica, que prejudica as atividades do dia a dia, que prejudica o sono. Então o pessoal tem procurado, por isso a gente escolheu também esse tema. Estamos aí num mês importante, que é um mês que aborda, né, muito sobre essa parte emocional, a parte da depressão, porque é um mês contra o suicídio, né? Então a gente tem feito campanhas porque tem crescido, os problemas psicológicos têm aumentado. A ansiedade, ela está presente desde a pessoa jovem que está estudando para o vestibular, como no empresário que tem muitos anos que está no mercado. Enfim, é uma doença que as pessoas costumam chamar de doença do amanhã, né? Porque a pessoa está sempre um passo à frente, preocupada com o porvir, e ela está acelerada. Existe um tratamento convencional, né? Então, existe o tratamento convencional, primeiro tem que ser feito, então, o diagnóstico. A maioria das pessoas que chegam até mim, elas já passaram por um profissional psiquiatra ou outro médico e elas têm um diagnóstico já de algum grau. Tem os tipos de transtorno, então, transtorno da ansiedade geral é um. Existe síndrome do pânico, então existem alguns transtornos mais comuns e geralmente eles envolvem uma sintomatologia. Então, a gente vai analisar através de perguntas, né, que o médico vai fazer, vai descobrir qual é o grau dessa ansiedade e qual tipo de ansiedade a pessoa tem. Eu observo também a pessoa que ainda não tem um diagnóstico médico e nunca fez um tratamento, mas ela tem características de, por exemplo, insônia, ela tem algumas características que começam a incomodar. E aquilo que eu sempre falo, né, para todas as pessoas que estão preocupadas com a saúde. Antes de a gente ter uma doença instalada, ou seja, um diagnóstico, você tem tal doença, porque agora você fechou o sintoma A, B, C e D, a gente tem pequenos desvios da normalidade que a gente tem que observar antes. Então, eu tenho pacientes também que eles estão começando a apresentar algumas alterações que, se não tratadas, se a gente não prestar atenção para equilibrar esse organismo naquele momento, vai se tornar um transtorno e talvez tenha necessidade de usar medicamentos, que é o tratamento convencional de um psiquiatra, de um médico. O que ele vai te sugerir? Ele vai te tratar com medicamentos. A gente tenta fazer uma abordagem um pouco diferente. Quais são essas características importantes que as pessoas têm que prestar atenção para ligar o sinal de alerta, para dizer, opa, eu acho que a minha ansiedade já está começando a me prejudicar? O que as pessoas têm que prestar atenção? Quando ela não tem um motivo muito aparente, por exemplo, eu tô ansioso, eu tô com taquicardia, de repente eu vou dormir e eu não consigo, aquele pensamento acelerado, né, onde eu tenho vários pensamentos, eu não consigo pegar no sono rápido, ou então uma preocupação que não tem uma causa, então você está sempre apressado, você está sempre tenso, até mesmo a musculatura dolorida. Você está sempre exigindo de si muita pressa, que as coisas aconteçam, e às vezes você nem sabe o porquê, né? Irritação, irritabilidade é outro sintoma. Você começa a pensar, nossa, mas por que eu estava tão estressado? Por que eu, sei lá, tratei mal a pessoa que estava perto de mim? Por que eu estou tão irritado? E você vê que você não tem uma causa específica. Você está assim com esse humor irritadiço, pensamento acelerado, né? E aí isso começa a comprometer os teus relacionamentos também. O coração acelera do nada. Algumas pessoas relatam até que pensam que estão com um problema cardíaco. Elas vão ao médico achando que elas têm um problema no coração. Quando a gente fica com a ansiedade alta, a gente libera uma coisa chamada noradrenalina ou adrenalina, as duas coisas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar desse nome, que é a substância no nosso organismo que faz com que a gente prepare o corpo para a luta e para a fuga. É aquela parte do cérebro que é autônoma, que a gente diz que a gente não comanda, é involuntário. Quando você se sente ameaçado,
É normal que o teu corpo libere adrenalina e noradrenalina e que você fique preparado para lutar ou fugir. Se tiver um cachorro ali na minha frente que eu preciso correr, meu corpo vai liberar adrenalina e aí eu vou aumentar o batimento cardíaco para poder irrigar os meus músculos para poder correr. Então existe uma justificativa. Quando você tem ansiedade, você não tem um problema, uma luta, ou você não vai fugir de nada. É uma coisa que você impõe mentalmente. Então aí entra a parte do psicológico, do estresse psicológico, e você coloca aquela situação para o teu corpo e ele reage como se você tivesse uma luta ou uma fuga para fazer. E aí vai acelerar o coração, vai acelerar a frequência respiratória, você vai ficar ofegante, vai suar frio, vai começar, né, as mãos ficar geladas e molhadas. Você vai ter aquela sensação de que o coração está muito rápido, que você vai ter um infarto. Então tem muita gente que vai para o hospital achando que está infartando e na verdade é uma crise de ansiedade. Outros sintomas físicos pode ser dor muscular, então você fica com a musculatura mais rígida, como se estivesse contraída, né? O dia todo assim, forçando a musculatura, pode gerar dores. Então esses são os sintomas físicos. Mas tem alguma relação com o transtorno do pânico que as pessoas falam também? Transtorno do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, tá? Então existem vários tipos. Precisa então de uma análise mais criteriosa, fazer o diagnóstico do transtorno. O que eu acho importante é a pessoa que ainda não desenvolveu um transtorno tão grave, que ela perceba essas pequenas mudanças que estão acontecendo no dia a dia dela, para que ela faça alguma coisa antes de ficar com as crises, porque é muito mais fácil você evitar as crises, é muito mais importante para evitar problemas que você consiga parar o processo antes de ter crises, digamos assim, antes de chegar no fundo do poço, como a gente gosta de falar. Quando a pessoa já está nesse quadro clínico um pouquinho mais grave, também tem como a ortomolecular ajudar. Ajuda demais, porque o que a gente percebe é que o medicamento tem algumas coisas que ele não vai fazer, ele vai artificialmente tentar acalmar. Lá no cérebro tem uma substância chamada GABA, ela é a substância que é ansiolítica natural. Você está com os teus neurotransmissores, aquelas substâncias produzidas no cérebro, em equilíbrio, vai ter momentos que você vai ter mais durante o dia, atividade, você vai ter mais substâncias que estimulam o teu cérebro, né? Noradrenalina, dopamina, tudo nomes químicos aí que talvez o pessoal nunca tenha ouvido falar, mas são bem importantes para manter o humor, para manter raciocínio, aprendizado, para manter você nas suas funções. E vai ter um momento em que esse cérebro vai precisar diminuir as suas funções, a gente chama de sinapse, né? Comunicação entre um neurônio e outro, vai ter que começar a relaxar. O mais responsável por esse papel é o GABA, que é essa substância que eu falei para vocês, e os medicamentos eles giram em torno de tentar melhorar então a função desse neurotransmissor, e a serotonina também tem um papel importante, tanto na depressão, para evitar a depressão, quanto para evitar a ansiedade, tá? E aí o medicamento faz o quê? Ele tenta aumentar a substância livre no teu cérebro. Então, se você já produz aquela substância, a gente produz uma quantidade normal por dia, ele tenta concentrar isso. Isso é o que o medicamento faz. Só que eu posso ter outros problemas, né? Eu posso ter o estresse envolvido. E é isso que, por exemplo, se eu tomar lá o ansiolítico, ele não vai observar o meu cortisol, que é o hormônio do estresse. E vai fazer, então, o tratamento ser melhor, mais efetivo, no caso de a pessoa aderir às terapias ortomoleculares, caso ela já esteja em tratamento convencional, é o fato de a ortomolecular personalizar o tratamento, fazer os exames especificamente naquele organismo para poder detectar com maior precisão o que se passa com aquela pessoa. Exatamente, é isso que eu iria comentar agora, que assim, para você construir esses neurotransmissores, o nosso corpo ele é feito de bioquímica, então ele precisa de nutrientes. Então, como que eu faço para construir o GABA? Como que eu faço para construir a serotonina? Eu preciso de alguns nutrientes importantes que eu preciso tirar da onde? Da minha alimentação. Ah, mas a minha alimentação não está tão legal, está desequilibrada, eu não consigo consumir muitas frutas e verduras. Provavelmente você vai ter problemas aí para também construir os neurotransmissores, se você não tiver uma boa alimentação. Mas além disso, eu tenho pacientes que têm uma boa alimentação. A gente conversa sobre isso na consulta e eles falam, não, eu estou fazendo A ou B, estou consumindo tal alimento que é importante. E aí a gente chega à conclusão de que mesmo ele consumindo, ele tem tantas atividades no dia, ele tem uma vida tão estressante que a gente vive hoje, além do estresse
do trabalho, emocional, muitas vezes, você tem alimentos que vêm contaminados, praguicidas, tantas coisas que sobrecarregam o organismo e consomem esses nutrientes. Mesmo tendo uma alimentação interessante, às vezes vai ser necessário você suplementar, colocar por dentro do teu organismo essas substâncias que vão dar origem aos neurotransmissores. Então, essa é uma linha de tratamento que o fármaco não faz, né? O medicamento ele vai tentar concentrar aquilo que você já produz, mas o nosso tratamento da ortomolecular ele vai tentar melhorar a produção. Então, eu vou te dar precursores, ou seja, os tijolinhos para que você construa o GABA, a serotonina. Vou te dar os minerais e as vitaminas em doses mais altas do que você consegue tirar do alimento, para que você consiga construir essas substâncias e equilibrar o teu cérebro. Além disso, a gente olha o organismo sempre como um todo na ortomolecular. Então, se você vem lá por ansiedade, eu não vou olhar só, me preocupar só em fazer perguntas a respeito disso. Eu vou olhar o teu corpo como um todo. Por quê? Porque o intestino interfere na ansiedade, por exemplo. Então, hoje nós temos muitos estudos. Olha só. Sim, muitos estudos mostrando que a produção de alguns neurotransmissores, ela acontece também no intestino. Serotonina é um deles, que eu falei que é importante para controlar a ansiedade, junto com o GABA. E se você tiver um intestino com disbiose, por exemplo, que é um desequilíbrio da flora intestinal, né? Hoje é chamado de microbiota, mas todo mundo aí mais velho que estudou essa parte na escola lá era chamado de flora intestinal. Então, a gente tem as bactérias no nosso intestino que mantêm a nossa digestão e que mantêm a imunidade, que controlam a função, ajudam a controlar a imunidade, ajudam a melhorar, a desinflamar o organismo. Então, se você tem um desequilíbrio ali, você prejudica diversas funções do corpo, tanto que hoje o intestino é considerado o segundo cérebro, e você pode prejudicar a produção de neurotransmissores e pode também ter aumento de bactérias ruins, produzindo toxinas que afetam o teu cérebro. Então, isso foi muito discutido, né, no último congresso que a gente abordou saúde mental. O papel, então, do intestino, da microbiota intestinal, na ansiedade, na depressão. Então, não é só uma questão de você também tratar focado o paciente só no cérebro, é você olhar todo o corpo, descobrir os desequilíbrios e tratar o organismo como um todo. E assim você vai ter um resultado melhor em diminuir a ansiedade. Quanto menos medicamento eu utilizar, melhor vai ser para o meu organismo. Então, por isso que eu falei que a gente associa. Muitas vezes eu tenho o paciente já tratando, vem procurar uma alternativa e a gente associa. Então, com o passar do tempo, eles conseguem ir reduzindo o medicamento, porque eles estão agora promovendo o equilíbrio do corpo, porque eles estão agora dando as condições para o organismo se autorregular. Tudo isso que você está falando, com certeza, é embasado por casos reais, né? Que a gente sabe que no teu atendimento você tem lidado com isso e tem tido muitos resultados positivos. Agora, vamos deixar aqui o teu contato para as pessoas que quiserem marcar uma consulta. Onde é que você está estabelecida? O consultório ele fica na rua Romeu Lauro Verlan, 1260, do lado ali da veterinária Clinicão. Então, a primeira porta ali, a gente sabe que tem várias clínicas. Então, eu sempre faço questão de dar esse ponto de referência, porque as pessoas chegam ali e ficam, né, vem bastante profissionais ali. Então, a primeira porta é subindo as escadas no primeiro andar. Já vai encontrar a plaquinha ali com o meu nome. Com certeza você vai fazer uma revolução aí na tua vida, porque a gente não vai focar só num problema. A gente vai olhar o teu organismo como um todo e vai tratar os desequilíbrios e melhorar a saúde. Obrigada, doutora Vanessa. O telefone para marcar consultas é 3055-2110. 3055-2110. Ligue e marque sua consulta. Comece já uma nova história com a sua saúde. Obrigada, doutora. Eu que agradeço e a gente vai conversando. Um abraço. Um abraço a todos. Até a próxima. Espaço Ortomolecular com Vanessa Sanguinoni.